Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dilema que está cada vez mais presente na nossa vida. Como é que se separa a verdade da mentira nesse bombardeio de informação? E para guiar nossa conversa, vamos usar as reflexões do Zé da Flauta para tentar entender esse labirinto moderno. Bom, tudo começa com um conflito que, convenhamos, todo mundo já sentiu na pele. Desde pequeno, a gente ouve que a verdade é um pilar, é fundamental. Mas aí a gente cresce e a vida real mostra outra coisa. A gente vê a mentira em todo lugar, na política, nas relações, na mídia. É um baita desafio para tudo aquilo que nos ensinaram. E o que acontece quando a gente vive esse choque entre o ideal e a realidade? Pois é, bate um desalento. A verdade começa a parecer algo distante, sabe? Uma utopia. E a gente acaba ficando meio cético, meio perdido. Só que hoje em dia, esse dilema ganhou um ingrediente novo e bem perigoso. A gente não está falando mais de mentiras simples. Agora, o jogo é outro. Estamos falando de uma ferramenta de manipulação ativa pensada para confundir, as fake news. Mas, afinal, o que são exatamente as fake news? A resposta é um pouquinho mais complexa do que parece à primeira vista. E aqui tá o pulo do gato. Fake news não é só uma notícia que saiu errada. Não, não. É uma arma de manipulação. O propósito é muito claro. Embaralhar tudo, destruir a fronteira entre o que é real e o que é inventado. A ideia é deixar a gente sem saber em que ou em quem acreditar. E as consequências disso? Bem, são devastadoras. Narrativas super convenientes são criadas para gerar ganhos políticos, financeiros. Com o tempo, isso vai destruindo nossa confiança nas instituições e até nas pessoas. Mas o golpe mais perigoso, o golpe final, é quando a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade de julgar as coisas. E isso nos deixa meio paralisados, né? Fica a pergunta no ar. No mundo que vive de aparências, de mentiras bem embaladas, como é que a gente faz para saber o que é real de verdade? E olha só que interessante, por mais que essa crise toda pareça um problema super atual do século XXI, a verdade é que essa luta para definir o que é real é tão antiga quanto a humanidade. Isso não começou com a internet, não. Pensa só, há quase 2000 anos, Pôncio Pilatos fez a pergunta que, de certa forma, assombra a gente até hoje. O que é a verdade? Uma pergunta tão curta, mas com uma profundidade que não tem fim. E aqui estamos nós, séculos e séculos depois, e essa pergunta continua aí, sem uma resposta fácil. A angústia de Pilatos virou a nossa angústia de todo dia, enquanto a gente tenta achar um chão firme nesse caos de informação. E essa busca acabou dividindo opiniões. De um lado tem a visão de que a verdade é relativa, sabe? Que ela muda de acordo com os interesses, do ponto de vista de cada um. Do outro lado tem quem acredite numa verdade absoluta, que não se discute. E esse debate filosófico torna a nossa busca ainda mais complexa. Então tá bom. Qual é a saída? Diante desse cenário todo, como é que a gente pode navegar? A parte final da nossa análise vai focar justamente nisso, na busca por discernimento. O nosso maior desafio, no fim das contas, não é só consumir informação. É um esforço consciente, sabe? É ter que redescobrir a essência da verdade no meio desse oceano de ruído. E como é que se faz isso? Bem, o caminho que se propõe aqui tem 3 passos, que são uma prática contínua. Primeiro, questionar, mas com sabedoria, não com cinismo. Segundo, cultivar uma postura crítica com tudo que a gente consome. E terceiro, que talvez seja o mais importante, é fazer uma busca ativa por aquilo que é genuíno, que é autêntico. E por que essa jornada toda é tão crucial? Porque a verdade, como o autor nos lembra, não é um luxo, não é só filosofia. Mesmo que ela esteja escondida, é a verdade que serve de base para a gente construir confiança e uma sociedade justa. Sem ela, tudo pode desmoronar. No final, a pergunta de Pilatos continua ecoando. E se a verdade não for um destino, um ponto final, mas a própria jornada? Fica a reflexão. Talvez a única resposta seja simplesmente nunca parar de o buscar, nunca parar de perguntar.